Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz alcance a você, sua família, seus familiares nesse dia. Hoje vamos trazer uma breve reflexão dos capítulos 15, 16, 17 e 18 do Apocalipse. Por quê? Trabalharemos esses 4 capítulos. Eles estão, de certa forma, entrelaçados. Capítulo 15 e 16, você pode ver na parte inicial do capítulo 15, ele fala sobre os 7 flagelos, mais conhecidos como as 7 pragas. Assim como no contexto da libertação do povo de Israel do Egito, Deus trouxe as 10 pragas, ferindo assim os deuses do Egito daquela época, Deus também trará as 7 últimas pragas no contexto da libertação do povo de Deus no tempo do fim e no tempo final. De certa forma também ferindo os deuses deste mundo. Apesar de mencionar como que Deus trazendo essas pragas, eu prefiro entender de que Deus, ao Cristo não estar mais ministrando no santuário celestial, ao Espírito Santo ter sido retirado da terra, os anjos não estarem mais a atuar no impenitente, naquele que rejeitou a graça de Deus, então é permitido a Satanás atuar de maneira mais intensa sobre a terra, sobre a natureza e sobre os homens. Então é uma breve ideia sobre o capítulo 15 e 16. Você pode ler todo o capítulo, caso ou queira, falando da primeira praga, a segunda e assim por diante até a 7ª praga, que culminará na 7ª praga com a volta de Jesus. O capítulo 17 faz uma descrição da grande meretriz, ou a grande prostituta, onde ele fala que de uma mulher montada em uma besta, mulher representando no contexto então de uma instituição, uma igreja. Eu posso falar disso no contexto tanto político quanto religioso. Ele fala de um nome mistério, ele fala que ela é a mãe das prostituições, as abominações da terra. Ele descreve que ela estava toda enfeitada com toda espécie de joias preciosas, embriagada com sangue dos santos, dos, quem sabe, apóstolos, profetas, mártires no decorrer dos séculos. Então, uma descrição não só no contexto de estar corrompida no sentido espiritual religioso, mas também no contexto, quem sabe, ideológico, político e em tantos e tantos aspectos que eu poderia estar mencionando. Mas é uma breve ideia. O Apocalipse, capítulo 18, ele fala o anúncio, traz o anúncio da queda de Babilônia. Então, lembrando de que nós não estamos tratando da Babilônia literal, não, que foi dominada pelos medos e persas, que posteriormente os persas foi dominado pelos gregos e que posteriormente os gregos dominados então, por Roma. Não é dessa Babilônia que estamos falando. Estamos falando da Babilônia mística, onde a própria descrição, Apocalipse 13, em outros aspectos, ele menciona que essa Babilônia ela tinha partes que lembrava os reinos anteriores, uma mistura tanto no contexto político e religioso. Ele fala então que depois dessas coisas ele vê descer do céu um outro anjo que tinha grande glória e autoridade, a terra se iluminou com a sua glória e ele exclama que caiu Babilônia, ela tornou morada de espíritos imundos, de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de ave detestável. Então lembre que isso é uma figura de linguagem. Então justamente de que não tem cumprido, assim como Babilônia no passado, a Babilônia literal não cumpriu os propósitos de Deus e passou-se, foi dominada por um outro reino. Então a Babilônia em nossos dias também passará. E quero focar no versículo 4, onde faz o último apelo. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serdes participantes dos seus flagelos ou das suas
pragas, porque eles então que seus pecados acumularam até o céu, e assim Deus lembrou-se e vai retribuir, e assim por diante todo o texto. Não vou ler todo o capítulo, estou pegando pontos precisos aqui desses capítulos, como mencionei, 15 e 16, falando sobre as 7 últimas pragas, 17, a descrição da grande meretriz, sua localização, suas ideologias, prostituições no contexto espiritual e político, onde todas as nações bebeu do vinho da sua prostituição, da sua ideologia, né, no aspecto religioso e político. E 18, o último apelo, Deus convidando. Assim como no contexto da Babilônia antiga, havia um período em que o povo de Israel estava em cativeiro, que deveria permanecer, orar pela paz de Babilônia, porque na sua paz teriam paz, onde poderiam casar, produzir, comprar. Mas chegou um momento, e Daniel entendeu isso no seu livro, onde, lendo o livro de Jeremias, ele compreendeu que era de 70 anos. A partir disso, eles deveriam procurar, orar e voltar para a reconstrução da sua cidade, em Jerusalém, que estava derribada, que estava caída. De igual modo, Deus está convidando hoje a todos que ainda se encontram cativos, presos em Babilônia: retirai-vos dela, saí dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, porque ela vai cair e grande será a sua queda, será definitiva. A graça de Deus alcance a você, a sua família, seus familiares, que venhamos entender, procurar a cada dia estudar a palavra de Deus e entender qual o propósito do Senhor, sua vontade, em que nós venhamos obedecer a seus mandamentos. E como o próprio Apocalipse menciona, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus.